Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é quarta-feira, temos então o Livro dos Espíritos. Vamos estudar a questão 164. Vamos estudar conosco. Ó Senhor, que possamos em mais este dia seguir adiante, que possamos em mais esse dia fazer um autoacolhimento e que possamos, com os ensinamentos da doutrina espírita, nos melhorar. Ao Mestre Jesus, aos mentores, aos irmãos do plano corpóreo e espiritual, a espiritualidade amiga, agradecemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Lembremos-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremos-nos do perdão que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremos-nos da fraternidade que traz harmonia ao coração. E não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Isso está na Filosofia Espírita, volume 6, capítulo 39. Lembranças. É a questão 294, comentada pelo espírito Mirameiro. Então, a gente vai para o nosso quadro, nosso comportamento, compartimentos nossos, aquele quadro que a gente traz uma frase corriqueira, que usa-se muito ali, aqui, um pensamento, um conceito, e tenta trabalhar segundo a visão do bem. Cada um com os seus problemas. Nasci sozinho, não sou obrigada a ajudar ninguém. Horas, ninguém me ajuda. Aí a gente vai pensando em tudo isso e vai se perguntando até que ponto isso de fato é uma verdade, até que ponto isso vai fazer um sentido quando eu acredito que eu venho aqui para interagir com o outro e tirar dessa interação o meu desenvolvimento intelectual e moral, de preferência elevando-se no mesmo nível. Quando eu penso cada um com os seus problemas, eu estou indo um pouco contra
a questão de Jesus, quando ele deixa muito claro que somos todos irmãos, que temos que um ajudar os outros, e que temos que seguir juntos. Então, não é cada um com os seus problemas, é na medida do possível, eu vou ajudar sim. O problema, até porque Paulo nos ensina que fora da caridade não há salvação. E ajudar no problema do outro, muitas vezes, é um tipo de caridade. Porque muitas vezes, e não sempre, porque pode ser que eu esteja com segundas intenções, e o valor cai um pouco. Você não perde todo o valor, você vai ter méritos ali, você vai ter merecimento ali, mas perde um pouco. Então, eu preciso acreditar que eu posso auxiliar o outro, que eu posso dar suporte ao outro. E aí vem aquela conversa muito egóica, né? Mas que também não faz sentido para a gente, que é nascer sozinho. Não sou obrigado a ajudar ninguém. Sim, você não é obrigado a ajudar ninguém. Só que não. Sim, você nasceu sozinho. Só que não. Por mais que a gente queira aceitar o contexto em que isso é apresentado, ou seja, eu não nasci com gêmeos, eu não nasci com outra pessoa, eu nasci naquele processo sozinho, essa é a ideia central, mas ainda assim, a gente no André Luiz tem lá o reencarne de Segismundo, e a gente vê lá que Segismundo precisa de um suporte enorme para poder nascer. Então, vem o auxílio desde a preparação do reencarne, o reencarne em si, o desencarne, o desenlace e a reentrada no plano espiritual, junto com o estudo das possibilidades para melhorar. Então, eu lá estudo, aqui eu estudo, lá eu estudo, aqui eu estudo. Lá eu me melhoro, aqui eu me melhoro. Derlei, se lá eu me melhoro, lá é infinitamente melhor que aqui, por que eu tenho que vir para cá? Porque lá eu sou infinitamente menos provocado. Então, seria difícil de eu evoluir na velocidade que eu preciso, estando só na erraticidade. A gente ainda lembra que a média são 500 anos para o espírito muito endurecido e para o espírito elevado, mas a gente que é mediano, que é um pouco resistente e tal, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, dá uma média aí de 200 anos, até 200 anos, porque a gente sabe que tem a reencarnação breve, que a pessoa sobe e já vai descer, e a compulsória, em que a pessoa sai e tem que voltar para dar seguimento ao seu desenvolvimento. A gente sabe, por exemplo, que um suicida, ele para ali o progresso dele naquele ponto e ele vai, então, se reestruturar do suicídio. E muitas vezes ele precisa de muitas reencarnações, até porque a gente também sabe, através da leitura da literatura edificante, que normalmente o suicida é um reincidente, por isso que a gente não pode deixar a pessoa brincar com a palavra suicídio, a gente não pode deixar a pessoa acreditar, inclusive não podia nem estar falando essa palavra aqui, porque na hora dele conferir, pode ser que ele tire o vídeo do ar só por causa dessa palavra, mas a gente lembra que é um canal religioso e a gente está aqui para auxiliar. Mas já tirou uma vez, por sorte a gente colocou de novo, e vamos ver se não tira essa. E aí eu preciso, entendeu? Eu falei de trás para frente, né? Eu não sou obrigado a ajudar ninguém. Quando eu não ajudo ninguém, eu também não cresço. Quando eu não ajudo ninguém, eu também não cresço. Essas experienciações que a gente passa com outras pessoas, com outros seres, elas são experienciações que vêm para nos fortalecer no sentido de nos fazer crescer. Então, eu preciso acolher isso, eu preciso entender que se o outro foi colocado na minha frente é porque eu preciso interagir com esse outro. Então, que eu faça a interação o mais tranquila possível, o mais breve possível. Esse é o caminho. Todas as vezes que eu
nesse meu processo de desenvolvimento. Fui contra isso, deu uma confusão danada, inclusive a última já tem 1 ano, 2 anos, mais ou menos, em que a pessoa fez um pedido, eu respondi de maneira mais pesada, mais direta, mais grosseira, e aí, cara, a moça foi lá e fez um escândalo danado, a rua encheu de gente, e ela, sabe, era véspera de Natal, não devia estar num bom dia como eu não estava, e os dois em vigilantes, a gente entrou numa confusão danada. Então, é preciso sim eu entender que se o outro está na minha frente, existe uma possibilidade de caridade, prova, expiação, e por aí vai, né? Quando eu abraço isso com uma consciência mais clara, com nível de consciência claro, eu acabo por também não cair. Eu não gosto do termo pegadinha. Eu acabo por não cair nas armadilhas que eu próprio gerei, né? Só para ficar claro, eu não gosto do termo pegadinha, porque eu acredito que não existe pegadinha numa prova, não tem. A pegadinha, ela só vai pegar o desatento, ela só vai pegar aquele que não estudou. Aquele que estudou e aquele que está atento, ele consegue entender o enunciado e consegue, então, achar a devida resposta. Quando ele diz que foi uma pegadinha difícil, não sei se eu acertei, óbvio, ele não estudou, por isso ele vê com muita dificuldade. Ora, ninguém me ajuda. E aqui, mais uma vez, porque no outro, ele já diz que não é obrigado a ajudar ninguém, e aqui ele justifica. Se vocês notarem, existe uma coisa muito interessante no homem de hoje, não o homem que nasceu hoje, quem está na Terra hoje. A gente hoje tem um fenômeno interessantíssimo que eu erro e logo depois eu justifico esse erro ou eu adoço isso que eu fiz. Então, ali eu digo que ninguém me ajuda, e eu sei que isso não é verdade, porque para chegar onde eu cheguei, eu preciso sim de ajuda, eu preciso de ajudas diretas, ajudas indiretas, e a gente sempre é ajudado, muitas, muitas, muitas vezes. A gente não quer reconhecer, a gente não quer reconhecer. Eu já vi uma pessoa e um amigo dava um bom salário para que a pessoa mantesse o padrão de vida, ela teve ali um contratempo, o padrão de vida ia cair, o amigo chegou. Não era pouco, gente, ele fez isso por 4 anos. Ao final dos 4 anos, a pessoa conseguiu se reestruturar, conseguiu retomar o rumo e conseguiu voltar para o padrão antigo. E uma das coisas que essa pessoa mais falava, inclusive na frente do outro amigo, é que ele foi para o fundo do poço sozinho e sozinho ele saiu do fundo do poço e ninguém o ajudou. Só que todas as pessoas que estavam naquele ciclo de amizade, estavam na mesa, ou ajudaram sim. Um marcava entrevista, outro via possibilidades de emprego e já tentava negociar para ele, já tentava ligar para ele para que ele tentasse fazer aquilo. E, no entanto, ele não reconheceu que um amigo, sem cobrar um centavo, o manteve por 4 anos. Inclusive, ao final dos 4 anos, ele simplesmente falou que o amigo não precisava mais dar o dinheiro dele, o amigo não precisava mais dar o dinheiro dele, e que ele tocava dali para frente. Ele nem agradeceu. Adelei, o que acontece nesses casos? Quando a pessoa tem consciência, ela sofre muito. Então, começa a buscar dentro de você aquela gratidão pelo pouco que fazem, pelo muito que fazem, pelo nada que fazem por você, porque isso também há de te ajudar a crescer. E o nome dessa coisa toda é vigiar e orar, porque
é o que nós precisamos muito, vigiar demais, orar demais. Tem pessoas que, por orarem em períodos certos, ou seja, ela ora antes de acordar, ela ora às 6 horas, ela ora antes de dormir, ela acredita que não precisa mais orar para nada. Gente, todas as vezes que eu tenho um contratempo e quero pedir ajuda do plano espiritual, e eu sei que tem espíritos que ficam ali só esperando alguém pedir ajuda, não é demérito pedir ajuda, eu posso orar. Se me deu uma dor, eu tomei remédio, nada está resolvendo, eu posso orar. Eu não preciso orar só naqueles períodos. Orar naqueles períodos é bom porque a espiritualidade amiga se utiliza disso para colocar outras pessoas rezando com você. E quando dois ou mais lá estiverem no meu nome, eu lá estarei, foi o que nos disse Jesus. Então, eles procuram ali coordenar os horários para mais gente orar junto. Eu estou com um filme aqui na cabeça que eu ia falar, mas não é filme, é um livro que eu li, e aí eu estou perdido aqui no nome do livro, estou tentando achar. E o principal disso tudo, né? Não desista de você. Não desista de você. Não abre mão. Começa a se acolher, começa a se cuidar, começa a se preparar, começa a entender você é falho, mas que está a caminho, que vai melhorar ali devagar e sempre. Pensa nisso. A gente chega então aos nossos lembretes, e o lembrete principal é que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo. E para entender esse Evangelho de Jesus Cristo, a gente utiliza a doutrina espírita codificada por Kardec. Nós temos transmissões ao vivo às segundas com o Livro dos Médiuns, às quartas, hoje, o Livro dos Espíritos, e a sexta, Evangelho segundo o Espiritismo, e uma irradiação para os lares, sempre pelo YouTube, sempre às 19 horas. A gente replica esses estudos lá no Facebook, porém, desde o Carnaval, a gente não tem feito, porque a gente teve compromissos outros no Carnaval, e aí logo depois teríamos mais compromissos, né? E a gente olhou e falou, não vamos bagunçar a nossa agenda para poder arrumar. Isso a gente pode botar depois, então a gente bota depois. A gente pretende, se essa semana é gravado, a semana que vem é gravado, na outra semana acabam-se os compromissos do começo do ano. Então a gente pretende voltar lá. A gente não vai cobrir o que não foi colocado, porque tem o YouTube, você pode pegar no YouTube, não tem problema nenhum. Canal Espiritismo Motivacional. A gente vai colocar em relação à última semana. A gente também coloca tiras no Instagram e não está colocando tiras pelo mesmo motivo. Assim sendo, hoje não tem o nosso típico boa noite com as frases lá da Silvia, né? Boa noite da Silvia. A gente vai, então, direto para o estudo. Nós estamos falando de O Livro dos Espíritos, parte segunda, do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 3, da volta do espírito extinto à vida corpórea, à vida espiritual. Ele veio da questão 149, vai até a questão 165. São 17 semanas de estudos e hoje a gente chega à 16ª semana, ou seja, vamos acabar semana que vem. A gente começou esse estudo 11 de dezembro de 2024 e vai com ele até 2 de abril de 2025. A parte que nós estamos é perturbação que se segue à morte. Essa parte ela vem da questão 163, vai até a questão 165, são só 3 semanas de estudo, e hoje
a gente chega já à segunda semana com a questão 164. Porém, antes da gente pensar na questão 164, a gente pensa na questão 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Está lá embaixo, a 163. E aí a gente discutiu, a gente foi, a gente trabalhou. Aqui no link, na descrição, você tem. Na descrição, não é link. Na descrição, você terá o link para essa questão 163. Então, tem lá ó, a última questão, 163. É só você clicar e ir lá. Muito, o que nos deixará muito, muito feliz. Na questão 164, a perturbação que segue a separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos. Quer dizer, a gente já sabe que existe uma perturbação com alguns, e a maioria, a gente já entende que vem essa perturbação, mas aí Kardec sabiamente pergunta: olha, é a mesma para todo mundo? A duração dessa separação é a mesma para todo mundo? Como é que funciona isso? E aí os espíritos começam dizendo: não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, aquele que tem uma moral um pouco mais elevada, aquele que estuda a espiritualidade. Gente, nota, eu não estou falando o espírita, o seguidor de Kardec. Estou falando daquele que estuda a espiritualidade. Porque ele pode, sim, ser um estudioso da espiritualidade dentro de si e por fora não pertencer a nenhuma ordem, religião, seita ou qualquer coisa do tipo. É possível? É possível, sim. Eu conheço, inclusive, espíritos que foram adestrados no sentido de preparados, né? Foram ensinados através de ficção científica, e dali, de uma fala aqui, uma fala ali, um comportamento aqui, um comportamento ali, ele foi entendendo, ele foi se educando e foi elevando o seu nível moral. Mas se você tem um nível moral mais adiantado, você é tirado do corpo antes, porque você tem essa consciência. Em alguns casos, mesmo não tendo uma elevação, o corpo, o espírito é tirado antes do corpo. Se ele não precisa passar por aquilo, ele não vai passar por aquilo. Então, por um descuido, estava no meu range de possibilidades, mas era uma possibilidade remota, né? Muito, muito remota, mas aí, mesmo sendo uma possibilidade remota por descuido, eu caio de uma ribanceira enorme, o carro vai bater aqui, vai bater ali, vai para lá, vem para cá. O airbag a gente sabe que protege, mas machuca e tal, e eu vou chegar lá com o corpo morto, tem como chegar vivo numa altura tão grande como a de um despenhadeiro. O corpo, o espírito é retirado antes, na maioria dos casos, né? Em outros casos, acontece a perturbação. Então, você está numa mesa mediúnica e alguém chega te dizendo que acabei de ter um acidente, é perto daqui, me ajuda, por favor. Só que quando você vai ver, aquele acidente foi há muitos, muitos, muitos anos atrás. E a pessoa ainda estava naquele naquela perturbação, né? E aí fica difícil, não é raro você encontrar numa mesa mediúnica soldados da Primeira, da Segunda Grande Guerra Mundial. Não é raro você encontrar senhores feudais, né,
no nosso lar, inclusive, aparece isso, né? Eles falam um pouco, eles abordam um pouco esse tema. Então, são espíritos que ficam perturbados, e aí, com mais perturbado, mais tempo vai, até porque o espírito pouco tem noção de tempo como nós temos aqui. Não é que ele não tenha noção de tempo, ele tem, mas o tempo lá corre infinitamente diferente do tempo que corre aqui. E talvez aqui você me pergunte, Aderlei, você está falando demais, meu amigo. Dá para a gente ir ao Miramês, ele vai falar melhor que você. Dá, gente, o Miramês sempre nos ajuda. Estamos falando de um livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês. O médium que psicografou foi o João Nunes Maia. Estamos falando da enciclopédia Filosofia Espírita, volume 4, capítulo 11, é a questão 164 comentada, com a referência 0164/LE. Miramês dá ali o título Libertação da Alma. São só 7 parágrafos, com 8 lâminas. A separação da alma do corpo, quando nesse se extingue a força vital, nunca ocorre da mesma maneira. A diversidade é infinita, do mesmo modo que as folhas das árvores não são iguais nos seus detalhes. Cada desencarnação tem suas nuances próprias. Como já foi dito, há espíritos que levam minutos afrouxando e desatando os laços ao corpo, e outros que levam até séculos, ficando ligado aos ossos, permanecendo na ilusão de que ainda estão vivos no corpo físico. Caramba, Derlei! Quer dizer, então, que tem espíritos que vai ficar séculos presos aos ossos? Sim, vai ficar séculos preso aos ossos, né? Quando já não existe mais osso, por algum motivo, ele fica preso às coisas, né? Ele fica preso à casa, ele fica preso a algo que ele venerava muito, então ele vai ficando preso a essas coisas, mas via de regra ele fica preso ao corpo. E o outro ponto que é muito importante é a questão do cada caso é um caso, né? A gente precisa ter essa consciência de que cada caso é um caso, inclusive aqui, inclusive no nosso dia a dia, cada pessoa é uma pessoa. Por mais que eu acredite que eu conheço a pessoa, em verdade, nos detalhes, eu não a conheço. E ainda ocorre algo pior, com o passar dos anos e a diminuição do respeito e da intimidade, eu acabo desenhando uma outra pessoa ali. E acredite, às vezes, aquela segunda pessoa que eu desenhei não tem absolutamente nada de correlato com a primeira. Outra coisa comum também que acontece sou eu não acreditar na melhora do outro, né? Quantas vezes lá atrás eu estou falando de mim, a gente não encontrava amigos, colegas de escola, de escotismo, né, de capoeira. Eram, eram, eram grupos, né, sociais que eu fazia parte, e aí o cara era da pá virada o tempo todo, inclusive chegou a ser acusado de roubo aqui, roubo ali, e de repente ele aparecia de terno e gravata, batendo na minha porta e dizendo: olha, eu fui salvo e vim aqui te dar a oportunidade de você também ser salvo, eu gosto de você. E aí eu olhava, estou falando de mim, eu olhava e dizia, mas o cara era da pá virada, bicho, o cara era complicado. Como assim? Mudou da água para o vinho agora? Paz do Senhor? Que conversa é essa? Né? Tinha um outro amigo que ele era o terror das menininhas. E a gente dizia, cara, ele, vulgarmente falando, ele passou o rodo e, de repente, ele só anda nos últimos anos de calça social, às vezes chinelo, mas sempre uma camisa polo, sempre uma camisa social. E como a gente já cresceu um pouco, como a gente já entende um pouco mais, nesse caso específico, nesse segundo caso, eu fui conversar.
né. Eu falei: "Cara, você desculpa, mas você era da pá virada", porque ele trabalhou para mim já. Eu falei: "Você era da pá virada, você eu cansei de te pagar e você ir para prostíbulo, pra tudo. E como assim agora você tá fiel, você". Ele virou e falou assim: "Cara, o tempo passa e a gente começa a ter consciência de que aquilo ali é uma vida que não vale a pena". E aí eu perguntei uma coisa que a gente pergunta muito entre homens, né: "Escuta, você está com disfunção erétil? É por isso que você sossegou? É por isso que" tu "Não, não, 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 eu estou até com mais disposição do que antes. Estou até com mais disposição do que antes". Mas eu tive consciência de que aquele homem velho não estava me trazendo benefícios. Então eu abri mão daquele homem velho e criei o homem novo. Esse homem novo, muito embora seja o homem velho com uma nova roupagem, novas ideias, ele é completamente diferente do homem velho. E a gente não acredita, a gente olha e diz: "Ah, imagina, que melhorou nada, que cresceu nada". Eu sempre fui, entre os meus amigos, muito brincalhão, muito muito frouxo nas ideias. Falava sério quando tinha que falar, mas eu brincava o tempo todo. E revi um amigo há um tempo atrás, falei: "Olha, eu estou com um canal de de espiritismo". Ele olhou e falou: "Você? Duvido". Eu lembro que uma vez eu ministrava aulas e eu estava na porta da instituição, quando um aluno veio me trazer um CD de um grupo de forró dele, que é um ritmo que eu gosto muito. Mas eu tinha uma moto meio estradeira, eu andava com couro e tal, e aí 2 alunas gritaram, né: "Ah, você forró, eu duvido". Quando sim, eu ouvia de tudo, eu gostava de tudo. Então, as pessoas vão desenhar uma outra pessoa em você. E muito disso se deve ao material que você fornece para essas pessoas. Olha, se você está com uma baita de uma moto estradeira, se você anda de couro, se você faz tudo como um estradeiro, é óbvio que você vai gostar de Creedence, rock pesado e tudo mais, porque você vendeu aquela imagem, você apresentou aquela imagem, e em momento algum você tentou desfazer aquela imagem conversando, dizendo: "Olha, eu hoje ouvi uma música legal". Você ouve esse tipo de música? Eu ouço tudo e tal. Isso faz muita diferença. Podemos mostrar como exemplos os grandes missionários do Cristo, que mesmo reencarnados já vivem em espírito e não têm dificuldade alguma em se separarem do fardo corporal para entrarem na vida espiritual, por já viverem nela. Quase sempre eles mesmos desatam seus próprios laços, atados por eles mesmos, ao ingressarem na carne. Então, a gente vê aí muitos vultos, muitas entidades, né, que eles estão tão conectados com o plano espiritual, tão conectados que quando vai o corpo físico, eles fazem todo o processo. A gente vê isso muito nos apóstolos de Jesus, a gente vê em santos, a gente vê em toda essa gente. A separação é de conformidade com a pureza da alma, gasta mais ou menos tempo, e a redução do tempo está, por assim dizer, nas próprias mãos de cada um, é conquista da alma. A doutrina dos espíritos, desde os seus primórdios, sob a orientação dos espíritos superiores, vem cooperando para que os homens despertem, no sentido de trabalharem no autoaprimoramento e ganharem essa bênção da consciência imediata ao atravessar o túmulo. Quem deseja ficar na perturbação espiritual? Todos buscam a libertação, mas poucos sabem procurá-la pelos caminhos certos.
Vanderlei, quais são os caminhos certos? É o caminho do bem, é o caminho do amor de Deus, um amor que traz em seu escopo muitos atributos, né, como respeito, como um peso e uma medida, porque a gente usa muito dois pesos e duas medidas, usa muito, usa muito, usa muito. Se é meu filho que está fazendo, é uma criança, não tem problema nenhum, a gente tem que entender. Se é o filho do outro, eu vou multar, eu vou ligar para esse, eu vou ligar para aquele, porque não pode, uma criança não pode se comportar assim. Então, Miramês nos traz aqui exatamente isso. Olha, começa a purificar os teus pensamentos, começa a purificar a tua alma, para que você não tenha grande embaraço na hora da desencarnação, na hora do desenlace. Eu, inclusive, eu prefiro chamar hora do desembaraço, né? Porque é uma hora ali bastante delicada. E, e, por mais que estejamos desse lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado, achando que a gente é muito bom, só quando chegarmos lá é que veremos de fato o quão bom somos. Ah, mas Vanderlei, eu vivo na caridade? Como assim? É claro que eu sou bom, sim. É claro que você é bom, eu concordo. Você vive na caridade, você faz caridade o tempo todo, você é um bom amigo, você é um bom ouvinte, você acorre aquele que você socorre aquele que precisa antes mesmo dele pedir, que é assim que nos ensina o Evangelho de Jesus Cristo, né? Você não precisa esperar alguém pedir ajuda, você vai lá e oferece a ajuda. Mas como estão os teus pensamentos? Como estão as mazelas que você teve e que ainda não conseguiu trabalhar dentro de você? Como estão aquela parte da necessidade do perdão, mas que você não consegue passar nem perto dessa sala, não consegue passar nem perto desse quarto. É trancado as 7 chaves e fica ali tudo que você precisa perdoar e você ignora, você ignora, você ignora. Então é isso que a gente está falando. Então, eu acreditar que eu estou no bem nem sempre é estar no bem. Mas já que eu estou na caridade, por que não começar um processo de depuração nos meus pensamentos? Concitamos os homens que aprendem a orar, que não esqueçam do autoaprimoramento, que lutem todos os dias para viverem bem com o próximo, de sorte a ganhar consciência da vida e ganhar vida na consciência. O livro dos Espíritos, no qual estamos nos inspirando para conversar com os homens, deve ser lido e meditado, pois ele é fonte de muitas instruções, revelando leis que estavam encobertas e que tenham o poder de nos livrar de embaraços aos quais a ignorância nos prende. Aqui fica tudo tão claro que não teríamos nada para comentar. Mas temos uma coisa para frisar: lido e meditado. Lido e meditado. Não adianta só ler. Não adianta só ler livro dos Espíritos, Bíblia, não adianta ler livro algum. Você precisa ler, processar através da meditação e transformar isso em atos, em mudanças, né? Se ainda não começastes a pensar sobre a tua vida e sobre como viver melhor, começa agora e chegarás à conclusão de que deves viver em conjunto e em paz com todos, trabalhando e ajudando onde quer que seja, porque toda luz nasce no seio de todos os esforços que se reúnem. A morte do corpo, todos já bem o sabem, é fato natural, mas nunca é aceita como tal,
por se esquecer de estudar esse fenômeno à luz do coração. Sempre se deixa para depois e o tempo vai passando, levando a própria felicidade de cada um. Eis que chegou o momento desse estudo transcendental, de estudar aquilo que chamam de morte, para que se possa descobrir a vida eterna que acena para todos, das profundezas do universo pelas mãos luminosas de Deus. Gente, tem gente que tem tanto grilo com a morte, tem tanto problema com a morte, ele não quer falar da morte em situação nenhuma. Ah, o carro morreu. Não usa essa palavra aqui. Porque ele tem ali um pavor daquele momento. Outros, por sua vez, veem na morte um fim e querem se vingar de quem fica. Não deixa bens arrumados, organizados, prontos para serem distribuídos, não distribui esses bens, então cada um que corra atrás, cada um que vá. Ele sabe que a família vai brigar por tudo aquilo, então ele ri daquilo tudo. Ele ri. Eu tenho uma amiga querida, trabalhava rodando o mundo, né? Uma gestora, trabalhava rodando o mundo, e não importava o local que ela estivesse, não importava o fuso horário, ela ligava 3, 4, 5 vezes para a filha no Brasil acordar para ir à escola. Já grande a garota, mas ela ligava, já tinha seus 14, 15 anos, e ela ligava. E aí, um belo dia, conversando, eu virei e falei, mas, cara, você não está atrapalhando a vida do camarada que vai casar com ela? E aí, ela, já passando para palavras atuais, porque na época não tinha isso, e aí, em alto e bom som, ela falou, ele que luxo, eu não quero nem saber. Eu amo mimar as minhas filhas e eu vou mimar. Ele vai ter problema? É problema dele, ele devolva, eu vou amar continuar com as minhas filhas. É mais ou menos isso que acontece com a pessoa que não se prepara para a morte. Quem ficou que lute, quem ficou que resolva, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Há algumas forças militares, especificamente a Marinha, prepara uma pasta chamada pasta da viúva. Ao longo da sua carreira, você vai colocando nessa pasta tudo que a viúva vai precisar depois que você se for, para ela receber a pensão mais rápido, para ela ser assistenciada mais rápido, para ela ter uma tranquilidade mais rápida. Acredite se quiser, são muitos que nem olham para a pasta da viúva, são muitos que nem têm a pasta da viúva, e viúva, que a gente está falando da esposa do camarada, né? E ele não olha para a pasta da viúva, ele não prepara a pasta da viúva, ela que se vire, ela que lute. É complicado isso, é muito complicado. A gente precisa se preparar para algumas coisas para então chegar no nível de conseguir também se preparar para a morte. Como disse Miramês, o corpo tem prazo de validade. Então, vai chegar uma hora que o corpo vai parar. Vai chegar uma hora que o corpo não vai mais aguentar seguir. E nessa hora, volta o espírito para o plano espiritual. Isso é fato. Isso é fato. Senhores, estudamos, conseguimos dar conta do estudo, vamos para uma breve prece e voltamos para um mais breve ainda agradecimento e tchau. Agradecemos a tudo, Senhor. Agradecemos a luz do dia, a luz da noite, o ar. Agradecemos as belas paisagens que vimos o tempo todo. Agradecemos os irmãos queridos que temos próximos de nós a trocar conosco. Somos todo gratidão, como agradecemos também ao estudo de hoje. Ó Mestre Jesus,
espiritualidade amiga, mentores, irmãos do plano corpóreo e espiritual, que possamos voltar aos nossos afazeres, refletindo acerca do que nos foi dito e buscando cada vez mais nos melhorar. Que assim seja, graças a Deus. Assim a gente consegue finalizar o estudo de hoje, a gente consegue chegar ao final da questão 164, semana que vem já 165, e fechou, né? Então a gente espera que esse estudo tenha sido um estudo bastante produtivo para todos, né? Que a gente tenha conseguido alcançar muitas e muitas coisas. Gente, grato, 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 gratíssimo, e até quarta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque estamos a caminho.